Uma jovem comum, sem qualquer ligação com o fenômeno extraterrestre, descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. Ela foi abduzida e engravidou de um ser alienígena. O que aconteceu a partir daí é um dos casos mais extraordinários já registrados. Fique conosco para descobrir todos os detalhes perturbadores. Seja bem-vindo a iSpirit. E agora eu sei que tudo mudou. Seu amor me salvou, me restaurou. Não há mais volta, só há o caminho. Com você do meu lado, eu nunca estou sozinho. Ao longo dos anos, estudei muitos casos de abduções alienígenas, mas aquele que mais me marcou foi o da jovem que chamaremos de Suzy. Ela tinha uma energia diferente de qualquer outra pessoa que eu já havia encontrado. Quando estava perto dela, era impossível não sentir algo estranho. Uma energia pulsante e quase sufocante que deixava qualquer um que estivesse ao redor inquieto. A maioria das pessoas que estavam perto dela achava que essa energia era negativa. Suzy até brincava que precisava de uma roupa especial para proteger os outros dessa sua própria energia. Mas com o tempo, percebemos que aquilo não era algo negativo. Era uma frequência energética desconhecida. Eu ainda não entendia completamente, mas sabia que aquilo não era algo comum. Foi então que comecei a estudar mais sobre energias sutis e o impacto do despertar da Kundalini. Suzy era uma mulher aparentemente desorganizada, com uma vida caótica em muitos aspectos, mas sua presença iluminava qualquer ambiente em que ela entrava. Havia algo de inexplicável nela, uma quantidade de energia tão intensa que parecia quase sobrenatural. Decidi segui-la mais de perto, pois sabia que algo grande estava por vir. Algo que eu talvez nunca tivesse visto antes. E eu estava certo. A história de Suzy começou a tomar um rumo inesperado quando, durante uma sessão de regressão, ela se viu dentro de uma nave alienígena. A princípio, ela não sabia onde estava ou o que estava acontecendo. A experiência era confusa e fragmentada, mas aos poucos, ela começou a se lembrar de detalhes perturbadores. Ela estava deitada, incapaz de se mover, enquanto seres à sua volta realizavam procedimentos nela. Esses seres não eram como nada que ela já havia visto. Eram altos, com pele de aparência reptiliana e olhos penetrantes que pareciam ler seus pensamentos. Durante a regressão, Suzy relatou sentir um estímulo intenso, algo que ia além do físico. Ela descreveu um processo em que seus óvulos estavam sendo retirados. Foi uma revelação chocante, mas o mais perturbador veio depois, quando ela começou a lembrar de uma segunda experiência. Em sua segunda regressão, Suzy se viu novamente dentro da nave, mas dessa vez ela não estava sozinha. Em seus braços, ela segurava um bebê, uma criança que à primeira vista parecia humana, mas com traços sutis que não pertenciam a este mundo. A menina tinha olhos claros, quase hipnóticos, mas havia algo em seu rosto, algo reptiliano. Suzy estava amamentando essa criança, e a conexão entre elas era inegável. Esse fato a deixava completamente confusa e perturbada. A história de Suzy era perturbadora, mas não única. Eu já havia estudado muitos casos de mulheres que relataram experiências semelhantes, serem levadas por alienígenas para alimentar ou cuidar de bebês híbridos. Esses bebês, frutos de cruzamentos entre humanos e extraterrestres, eram parte de um programa que parecia se repetir em inúmeros relatos. Mas o caso de Suzy tinha algo de especial. O bebê que Suzy relatou ver em seus braços era diferente. Havia uma presença quase espiritual naquela criança, algo que transcendia o físico. Suzy, que nunca havia tido filhos, sentia que aquela era sua filha de alguma forma, e isso a aterrorizava profundamente, porque sabia que não havia tido qualquer relação que justificasse uma gravidez. O mistério só se aprofundava a cada sessão. Uma pausa rapidinha para um recado importante. Agora você pode apoiar nosso canal.
adquirindo nossas camisas e acessórios, todos ligados aos temas que você adora. Basta apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar o site que está aparecendo. Se sentir em seu coração, ficaremos muito gratos, pois sua ajuda mantém nosso canal vivo e fortalece nosso trabalho. No final do vídeo, eu explico mais. Vamos continuar com o vídeo. Em outro caso que estudei, uma jovem de apenas 18 anos passou por uma experiência semelhante. Ela não sabia nada sobre abduções ou extraterrestres. Eu a acompanhava por questões completamente diferentes, até que um dia, durante uma regressão, ela se viu dentro de uma nave. Ela descreveu a sensação de estar sendo manipulada, de seus óvulos sendo retirados para um propósito desconhecido. Foi um relato claro, detalhado, que seguia o padrão de muitas outras abduções. Quando tentei fazer uma segunda regressão com essa jovem, ela relatou algo ainda mais assustador. Ela se viu com um bebê nos braços, uma criança que não era completamente humana. O bebê tinha características reptilianas, mas algo nele era profundamente familiar para a jovem. Era como se fosse parte dela, mas ao mesmo tempo, algo completamente alienígena. A jovem estava em choque, incapaz de compreender o que havia acontecido. Essas histórias se repetiam com uma frequência assustadora. Muitas mulheres eram levadas para abduções e, de alguma forma, acabavam sendo mães de bebês híbridos. Algumas relatavam que seus filhos eram levados logo após o nascimento, enquanto outras eram levadas repetidamente para amamentar ou cuidar dessas crianças. Em todos os casos, havia uma conexão emocional profunda entre as mães e seus bebês, mesmo que esses bebês não fossem completamente humanos. Um dos casos mais assustadores que acompanhei envolveu um homem que tinha um implante no braço, semelhante ao famoso caso do coronel nos relatos de abdução. Ele se recusava a passar por outra regressão, pois a primeira havia sido extremamente traumática para ele. No entanto, depois de muita insistência e com a ajuda de um ufólogo, ele concordou em tentar novamente, desta vez focando em uma experiência positiva. Durante essa regressão, o homem se viu em um ambiente diferente, cercado por crianças pequenas. Ele chorava, mas não de medo. Ele chorava de emoção. As crianças o tocavam, e ele sabia, de alguma forma, que elas eram suas filhas. Essas crianças eram fruto de suas abduções anteriores, e o sentimento de conexão foi tão forte que ele não conseguiu conter as lágrimas. Foi um momento de profunda revelação para ele e para todos nós que assistimos à regressão. Esses casos são apenas alguns exemplos do que acontece nas abduções alienígenas. Cada relato é único, mas há um padrão inegável de manipulação genética e emocional. O fenômeno dos bebês híbridos é algo que desafia nossa compreensão, mas as evidências estão lá, nas memórias das pessoas que passaram por essas experiências. E o mais perturbador é que muitas dessas pessoas não tinham nenhum conhecimento prévio do fenômeno, como no caso de Suzy. O caso de Suzy foi um dos mais marcantes. Ela continuou a ter experiências com esses seres, e suas regressões revelaram mais detalhes sobre o programa de criação de híbridos. Cada vez que ela era levada, o vínculo com aquela criança híbrida parecia se fortalecer. A energia que emanava dela, que antes parecia incompreensível, agora fazia sentido. Era como se ela estivesse carregando algo muito maior, uma conexão interdimensional entre nosso mundo e o deles. Ao longo de todos esses anos, o fenômeno das abduções alienígenas tem se tornado cada vez mais complexo. O que antes era visto como algo puramente físico, agora parece envolver uma dimensão espiritual e energética muito mais profunda. E o caso de Suzy é um exemplo claro de como esses eventos podem impactar não apenas o corpo, mas também a alma. As perguntas que ficam são: o que está realmente acontecendo? E por que essas pessoas estão sendo escolhidas para essas experiências tão perturbadoras? Créditos. Canal Paranormal. Se essa história mexeu com você de alguma forma, conte-nos sua experiência nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre esses encontros misteriosos com o desconhecido. E não se esqueça, se gostou, curta o vídeo e inscreva-se para mais histórias como esta. Compartilhe com seus amigos.
Quem sabe alguém próximo também tenha passado por algo parecido? Vamos desvendar esses mistérios juntos. E se você quer continuar admirando este universo cósmico que exploramos neste vídeo, considere nos apoiar adquirindo nossas camisas e acessórios exclusivos. É só apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar nosso site. Colocamos em nossos produtos o mesmo cuidado e amor que dedicamos aos nossos vídeos. Cada peça foi pensada para inspirar o seu despertar espiritual e celebrar a vida. Se tocar seu coração em adquirir, ficaremos muito felizes, porém não se sinta obrigado. Assistir e compartilhar já nos ajuda muito. Somos muito gratos por você se importar com o que fazemos aqui. Gratidão por assistir. O link está na descrição. E agora eu sei que tudo mudou. Seu amor me salvou, me restaurou. Não há mais volta, só há o caminho. Com você do meu lado, eu nunca estou sozinho.